Olá, olá queridos, paz seja convosco, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma gravação, estou me ajustando aqui com os equipamentos. Vamos iniciar mais uma gravação aqui da nossa aula da Escola Bíblica Online, região 918. Essa escola bíblica que nasceu para que você, qualquer pessoa, seja cristão ou não, seja novo ou velho convertido, seja experiente ou não, tenha um pouco mais de conhecimento a respeito da Bíblia, da palavra de Deus, a respeito das coisas de Deus e a respeito da nossa igreja. Então, hoje nós vamos para mais uma aula gravada porque temos compromisso na igreja sede, então essa aula também vai ficar 100% gravada, ela vai acontecer somente no ambiente online. Na próxima semana, se Deus quiser, nós voltamos às nossas aulas ao vivo. Bom, o tema da aula de hoje são as doutrinas da Igreja do Evangelho Quadrangular. Então nós acompanhamos nos últimos dias as aulas sobre a aula, na última semana sobre o Evangelho Quadrangular, e hoje as aulas são sobre as doutrinas da Igreja do Evangelho Quadrangular, as 4 doutrinas, os rostos, os evangelhos e assim por diante. Na sua apostila, na nossa apostila que a gente fala da classe alfa, ela está lá como a 5ª aula, como o 5º módulo, e está lá para você acompanhar essa aula conosco. Para aquelas pessoas que já fizeram o ITQ, tem uma apostila no ITQ, um módulo, uma disciplina, somente que fala sobre o Evangelho Quadrangular. Então você que fez o ITQ vai ter essa apostila já na mão. Você que ainda vai fazer, um dia vai ter essa apostila também de teologia confessional, que fala exclusivamente sobre a história da nossa igreja, sobre as doutrinas da nossa igreja e por que elas estão assim colocadas e assim por diante. Para homenagear essa aula, e para a gente festejar essa aula junto, coloquei aqui, camiseta temática, camisa com a logomarca da igreja, com o emblema da igreja, com as 4 doutrinas, os 4 símbolos, e hoje é uma aula que a gente vai conversar a respeito disso. Se eu encontrar para você aqui, a página na apostila é a página de número 22. 22 é a página na apostila, classe alfa. Nós vamos agora lá para a tela do computador e nós vamos acompanhar junto essa aula. Vamos orar? Deus, que o Senhor abençoe essa aula que nós estamos começando agora. Que o Senhor seja conosco, que nós possamos nessa noite, nesse dia, seja qual for o momento que estão assistindo essa gravação, sermos abençoados e alcançados pela sua graça infinita. Que nós possamos aprender mais do Senhor e que até o final dessa escola bíblica nós estejamos mais conhecedores, nós estejamos mais sabedores da tua palavra. Que o Senhor seja conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, então, página 22 da sua apostila classe alfa. Lembrando, a escola bíblica online ela é 100% digital, 100% online, e é 100% gratuita, e você só oferta se você quiser, se você puder. Isso aqui é um trabalho voluntário, é um trabalho para abençoar a sua vida. Então, a oferta você pode fazer pelo Pix e-mail que está lá no grupo, e o e-mail é itq918quadrangular@gmail.com. itq918quadrangular@gmail.com. Tudo junto, você faz, escreve aí e você pode ofertar o valor que você puder, que você quiser, que Deus toque do seu coração. Amém? Vamos lá para o computador então, vamos iniciar nossa aula? Vamos lá então. A cruz é o primeiro símbolo, página 22 da apostila, classe alfa, doutrina cardinal, Jesus como o Salvador. Então, o primeiro símbolo da nossa igreja, da doutrina quadrangular, é o símbolo de que Jesus salva. Jesus salva, é trazido na cor vermelha pelo símbolo da cruz. Esse símbolo aparece na nossa doutrina que representa a salvação. A cruz ele é um símbolo de redenção e nos faz lembrar da obra que Jesus veio fazer, Então, a primeira fase do Evangelho de Cristo e das nossas doutrinas, dentro das doutrinas, mostra Jesus como o Salvador. E esse, na verdade, é o nome de Jesus Cristo, A tradução de Jesus é Salvador. O único que pode oferecer ao perdido uma legítima esperança. Se a gente olhar a visão de Ezequiel, o símbolo que mostra a face, a gente viu na aula passada que cada doutrina ela é representada num rosto na visão de Ezequiel. E o símbolo que representa Jesus como aquele que salva é o símbolo da face do homem. Jesus como rosto de homem. Por quê? Porque foi por um homem que veio o pecado ao mundo. E aprove a Deus trazer a redenção por meio de um outro homem. Só que dessa vez puro
e sem pecado. Então, por Adão entrou o pecado. E por um outro homem, que é Jesus Cristo, o pecado saiu, a humanidade alcançou a redenção. Cada um dos 4 evangelhos acaba apresentando Jesus de um determinado aspecto. E o evangelho que vai trazer Jesus como aquele que salva é o evangelho de Lucas. Lucas fala 19 vezes a expressão que Jesus é o Filho do Homem. 19 vezes o evangelho de Lucas traz essa expressão, dizendo Filho do Homem. Ele apresenta Jesus como um ponto de vista em certos momentos diferente dos demais evangelhos. Lucas escreveu o seu livro de um ponto de vista que pudesse ser compreendido pelo povo não judeu, pelos gentios e especialmente pelo Teófilo, que era grego. Dessa forma, o povo grego pôde compreender os textos, uma vez que Lucas procurou usar termos e uma escrita que trouxesse a natureza humana de Jesus. Ou seja, Lucas tentou explicar a humanidade de Jesus aqui. O rosto de homem é por isso, né? Tendo em vista a ligação pessoal que o povo grego tinha de conhecer-se a si mesmo, dos princípios filosóficos, de alcançar o homem perfeito. Então, Lucas tenta trazer essa visão. A cor aqui que representa é a cor vermelho. Então, a cruz representa que Jesus salva, o rosto é o rosto de homem, e o evangelho que representa essa visão do ministério de Jesus é o evangelho de Lucas, né? Com o rosto de homem e com o evangelho de que Jesus salva na cor vermelho. Importante você anotar aí no seu caderno, você estudante, que Lucas era o único escritor bíblico não judeu. Então Lucas não era judeu, Lucas era grego. E Lucas escreveu 2 livros, o Evangelho de Lucas e também o livro de Atos dos Apóstolos. Esses são os 2 livros de autoria de Lucas. O Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. Lucas, que tinha a profissão, você já sabe, era médico. A segunda doutrina que fala da nossa igreja é a doutrina como Jesus o batizador do Espírito Santo. Jesus batiza com o Espírito Santo. É a nossa segunda doutrina cardinal, e se o símbolo de que Jesus salva é a cruz, o símbolo de que Jesus batiza com o Espírito Santo é a pomba. Por que é a pomba? Porque a pomba ela tem características como brandura, doçura, amabilidade, inocência, suavidade, paz, pureza, paciência, e elas estão, de certa forma, ligadas ao fruto do Espírito que está lá descrito na sua Bíblia, em Gálatas 5, 22 e 23. Se nós abrimos Gálatas 5, 22 e 23, é isso que nós vamos encontrar. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. É isso que nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada quando fala sobre o fruto do Espírito. E é importante você olhar e perceber que, primeira coisa, não são vários frutos, é um fruto só. O Espírito ele gera um fruto só e ele tem essas características. Outra coisa, ele é Espírito em E maiúsculo, ou seja, representa o Espírito Santo de Deus. Sempre quando você achar o E com E minúsculo, é o Espírito do homem. O E com E maiúsculo, ele fala sobre o Espírito de Deus. Então, é importante você perceber isso aí na sua Bíblia. Com essas características, a pomba com essas características estão então ligadas a esse fruto do Espírito. E por isso que o batismo com o Espírito Santo ele é representado nesse sentido. Jesus, nessa segunda fase, ele aparece como aquele que batiza no Espírito Santo. E essa promessa foi feita pelo próprio Jesus e cumpriu-se dias depois que ele voltou para os céus, enquanto os discípulos estavam reunidos, aguardando a vinda do Espírito Santo. Nessa visão de Ezequiel, o símbolo é a representação como o leão. E por que o leão, pastor? Porque o leão ele tem um símbolo de força, de poder. Jesus tinha em si o poder do Espírito Santo. E quando ele subiu aos céus, ele enviou esse mesmo Espírito para revestir nós, que somos os salvos, para que ele pudesse dar sequência ao seu ministério. Porque sem esse poder, o homem não tem força em si mesmo para fazer qualquer coisa. Jesus falou na sua promessa, né? Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Em Atos capítulo 1. Vocês vão receber poder quando o Espírito Santo vier sobre vós. Esse evangelho de João representa Jesus Cristo como o Filho de Deus. Em vários versículos desse livro você pode encontrar essa apresentação de Jesus, pois o apóstolo João testificou inúmeras vezes de que ele é verdadeiramente o Filho de Deus.
O Evangelho de João, ele difere dos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, que são considerados missionários e tratam do ministério de Cristo sob a ótica de sua história, ensinamentos, milagres, entre outras coisas. Então, se o Evangelho de Lucas traz Jesus com o rosto de homem e como aquele que salva, o Evangelho que fala de Jesus como batizador no Espírito Santo, trazendo não só a sua história, mas também os ensinamentos, os milagres, entre outras coisas, a gente fala sobre o Evangelho de João. O Evangelho de João ele tem uma outra característica para você estudante anotar aí, que é Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinópticos, ou seja, são mais narradores de fatos. E o Evangelho de João ele traz uma consequência, ele traz uma consciência mais espiritual, uma consciência de que fala mais de amor, uma consciência que fala mais de fé para os leitores. Então o Evangelho de João ele não é sinótico, é um evangelho diferente, ele fala de amor, de aspectos espirituais, de fé. Esse evangelho ele já foi direcionado não aos gregos, ele foi direcionado aos crentes e mostra a natureza divina de Jesus Cristo. Enquanto todos os outros demais enfocam a origem e a natureza humana, João enfoca a natureza divina. A cor que apresenta essa natureza aqui, que é o símbolo da pomba, que é a doutrina de que Jesus batiza que o Espírito Santo é a cor amarelo ou a cor ouro. Descendo a sua apostila, já na página 23, você vai encontrar a nossa terceira doutrina, que é a doutrina de que Jesus cura. Jesus cura. Então a gente falou aqui sobre o símbolo da cruz, o símbolo da pomba, o símbolo... Agora a gente vai falar sobre esse símbolo aqui, que é o símbolo do cálice, o símbolo de que Jesus cura. É o terceiro símbolo da nossa doutrina, representa a doutrina da cura divina. Esse cálice lembra, de certa forma, um recipiente, onde, principalmente nos tempos antigos, se colocava remédio para ser dado aos doentes. E para Jesus, esse cálice representa um conteúdo que ele bebeu extremamente amargo, que é o conteúdo das nossas iniquidades, o conteúdo das nossas enfermidades, o conteúdo das nossas dores, que está lá descrito no livro de Isaías, no capítulo 53, versículo 4 e 5, que mostra nessa fase do Evangelho, Jesus como aquele que cura. Que diz, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós os considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. E ele foi transpassado por nossas transgressões, esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas a gente foi sarado. Nesse sentido de que ele carregou as nossas iniquidades, de que ele carregou as nossas dores, a gente traz na visão de Ezequiel o rosto do boi como o rosto de que Jesus cura. E por que o rosto de boi? Então tudo tem uma explicação. Jesus como rosto de homem significa que é por um homem que entrou o pecado, por um homem que saiu. Jesus como rosto de leão significa força e poder, que é o batismo no Espírito Santo. Quando a gente entra no rosto do boi, a gente encontra um animal que é forte, capaz de remover, de carregar grandes fardos. Mas também como um animal que serve, ele é feito para servir. E essa figura nos mostra o ministério de Jesus como um servo. Aquele que tira o peso dos nossos ombros, que nos cura, que nos liberta de dores e enfermidades, tanto do corpo quanto da alma. Quem representa esse Jesus como o Jesus que cura é o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos 10 e 45 tem um versículo muito importante que ele fala: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Jesus mostra nesse evangelho claramente a submissão ao declarar-se como servo nesse versículo. Ninguém foi e ninguém será tão obediente à vontade de Deus como Jesus foi. A sua intenção deve ser como a nossa. Era de servir a Deus e aos homens no intuito de levar a palavra, a salvação e a cura para todos. O amor de Jesus estava acima de qualquer coisa, O Evangelho de Marcos, então, se a gente pensar que o Evangelho de Lucas foi escrito para os gregos, o Evangelho de João foi escrito para os crentes, o Evangelho de Marcos foi escrito para os romanos, que eram muito rígidos em relação à obediência, principalmente devido à tradição militar forte que eles tinham. Então, o orgulho de servir aos seus superiores estava acima de qualquer dever.
Nesse sentido, a gente traz como cor que simboliza a doutrina de que Jesus cura a cor azul. Então, Jesus salva a cor vermelha, Jesus batiza com o Espírito Santo, cor amarela, Jesus cura cor azul. Os símbolos são a cruz, a pomba e o cálice. Essa é a nossa terceira doutrina cardinal, que é Jesus cura. Para terminar, nossa última doutrina cardinal das 4 é a doutrina de que Jesus voltará. A nossa quarta doutrina cardinal. Nós já vimos que Jesus salva, batiza e cura. A quarta doutrina é simbolizada, né, pela coroa. Se você olhar aqui, o nosso emblema, a quarta doutrina é a... Meu Deus, estou perdido. A quarta doutrina é a coroa. Então, aqui está o símbolo da coroa, que é a nossa quarta doutrina. Nesse quarto símbolo significa Jesus como rei que há de vir, a segunda vinda de Jesus Cristo. A coroa sempre foi um símbolo de realeza, de dignidade, de sabedoria, e era sempre feita para coroar grandes campeões dos jogos e os heróis. A coroa de espinhos que Jesus recebeu, no entanto, não foi dada por mérito ou por honra, era o contrário. Foi dada por afronta, por escárnio, né, daqueles que afrontavam ele. A quarta fase do Evangelho de Jesus Cristo mostra ele como o rei que voltará. Mas são muitas perguntas que ficam na mente, né, dos cristãos e nem todas podem ser respondidas com exatidão. A única certeza que nós podemos ter é que Jesus virá para cumprir a sua promessa de resgatar a sua noiva e levar para sempre aos céus. Em Apocalipse 22, 12 a 14 está escrito: Eis que eu venho sem demora, e comigo está a recompensa, que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Nessa visão de Ezequiel, o símbolo de que Jesus voltará é a águia, a face da águia. Então, Jesus salva rosto de homem, Jesus batiza com o Espírito Santo o rosto de leão, Jesus cura rosto de boi, e a águia como Jesus voltará. Por que a águia Jesus voltará no símbolo da coroa? Porque a águia ela é conhecida como a rainha dos céus, e a gente encontra nela a figura de Jesus como o grande rei. Jesus ressuscitou, voltará em glória e majestade para buscar a sua igreja. Mateus representa Jesus Cristo como esse futuro rei. Então, se o rosto de homem é no livro de Lucas, se o rosto do leão é no livro de João, se o rosto de boi é no livro de Marcos, a gente tem aí no Evangelho de Mateus o rosto de águia, que representa Jesus como futuro rei. A gente pode encontrar isso em Mateus 27:11. Quando Pilatos pergunta para Jesus: olha, tu és o rei dos judeus? E Jesus responde para Pilatos: olha, tu que está dizendo, o meu reino é eterno, não é desse mundo. Nessa resposta, o que Jesus falava sobre o seu reinado não era um reinado terreno, mas era um reinado eterno. Jesus sabia que estava indo para a morte, mas o reino dele não era aqui. O Evangelho de Mateus já foi escrito então para o povo hebreu, que há muito tempo esperava pela vinda do Messias. E se você ler João 4:25, quando Jesus conversa com a mulher samaritana, ela fala: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. E quando ele vier, ele vai anunciar tudo. E nisso Jesus responde: eu sou o Messias, eu que falo contigo. A cor que vai acabar simbolizando essa doutrina é a cor roxa ou a cor púrpura. Então, ou seja, aqui nós temos o símbolo da coroa exposto pelo rosto de águia dentro do Evangelho de Mateus, que foi escrito para o povo hebreu. Se nós olharmos na nossa página 25, nós vamos encontrar esse quadro, esse esquema, esse resumo que mostra a aula de hoje. Ou seja, os 4 fundamentos da igreja, os 4 evangelhos, os 4 rostos representados na visão de Ezequiel. Ou seja, o rosto de homem, o rosto de leão, o rosto de boi e o rosto de águia, que simbolizam também cada uma das cores da nossa igreja, né? A cor vermelho, amarela, azul e a cor roxo ou púrpura. Quando nós olharmos, cada evangelho também está exposto aqui. Lucas, João, Marcos, Mateus. Jesus é o Filho do Homem, o Salvador. Jesus é o Filho de Deus, batizador. Jesus é o servo, o médico divino. E Jesus é o rei que voltará. Cada um representado também por um símbolo, seja a cruz, a pomba, o cálice e a coroa. Qual doutrina isso quer dizer? Jesus salva, batiza, cura
e voltará em cada um numa cor. Esse esquema, se você aprender ele, você aprendeu toda a matéria quando o assunto for doutrinas cardinais e evangelho quadrangular. Então, semana passada nós vimos sobre a história da nossa igreja e agora nós estamos vendo as doutrinas do evangelho quadrangular e como que ele funciona. Então, esse quadro ele é muito importante para você, aluno, decorar ele, saber ele de cabeça, porque ele explica toda a visão do evangelho quadrangular. Bom, descendo aqui nós temos 2 exercícios. Que exercícios são esses? O primeiro, observando os 4 aspectos de Jesus Cristo, Filho do homem, Filho de Deus, servo, rei que voltará, qual deles é mais presente nesse momento em sua vida e por quê? Então escreva, qual dos 4 aspectos de Jesus Cristo é mais presente nesse momento da sua vida? E a número 2 é, leia os textos de Apocalipse 21, do 1 ao 8 e 22, do 8 ao 21 e reflita sobre a vinda de Jesus Cristo e como vem sendo a sua caminhada de salvação. Faça uma análise de tudo que Deus lhe ensinou dentro dessas aulas e avalie quem que você é hoje. Faça uma análise de tudo que Deus ensinou durante essas aulas e avalie quem você é hoje. Muito bem, parabéns para você que chegou no final de mais essa aula da Escola Bíblica Online da nossa região 918. Parabéns para você mesmo, que Deus possa abençoar a sua vida e o seu ministério. Bom, essa aula está disponível agora aqui, no YouTube, bom, você acabou de assistir ela, e compartilhe com aquela pessoa que não pôde estar presente, compartilhe com aquele seu irmão que não está, quem sabe, até matriculado na escola bíblica, mas faz parte da mesma igreja que você, e não deixe de convidar mais alunos para estar conosco na escola bíblica, não deixe de convidar mais irmãos para estarem aprendendo junto com você essas matérias. Essa e as outras aulas já estão no YouTube, você tem o link no grupo. Se você não está conseguindo ter acesso a alguma das aulas, fale conosco. Se você quer resolver os exercícios e não conseguiu achar, fale conosco também, que eu estou à disposição para lhe ajudar nesse tipo de assunto. Permita-me agora orar pela sua vida. Fecha teus olhos um minuto. Pai, obrigado por essa aula, obrigado por esse dia, obrigado por cada aluno que está assistindo essa aula, seja qual dia for. Que o Senhor abençoe, multiplique seus caminhos, que o Senhor guarde a sua entrada e a sua saída. Que em nome de Jesus ele tenha a sua família, seu trabalho abençoado, a sua saúde. Que o Senhor, Pai, possa lhe guardar. Que em nome de Jesus, Pai, todo esse conhecimento seja usado para a bênção, seja usado para propagar a tua palavra, para ganhar almas, para estabelecer o seu ministério forte e duradouro. Que em nome de Jesus, Pai, todo esse conhecimento seja aplicado no teu reino, em nome de Jesus. Que o Senhor possa abrir os olhos das pessoas que precisam ser abertos. Que o Senhor possa multiplicar os seus caminhos. Que o Senhor, em nome de Jesus, possa livrá-los de todo mal. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, que Deus abençoe. Deixa um comentário aqui embaixo do vídeo. Fala lá no grupo. Compartilha para mais pessoas. E a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, tchau!